do Evangelho, capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. O óbolo da viúva. E estando Jesus assentado defronte de onde era o gasofilácio, observava ele de que modo deitava o povo ali o dinheiro. E muitos que eram ricos deitavam com mão larga. E tendo chegado uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas que importavam R$ 1. E convocando os seus discípulos, lhes disse: Na verdade vos digo, que mais deitou esta pobre viúva do que todos os outros que deitaram no gasofilácio. Porque todos os outros deitaram do que tinham na sua abundância. Porém, esta deitou da sua mesma indulgência tudo que tinha, e tudo que lhe restava para o seu sustento. Marcos, capítulo 12, versículos 41, 44, Lucas, capítulo 21, versículos de 1 a 4. Mandar faz a prece, por favor. Nossos pensamentos elevados ao Pai, vamos pedir a proteção para o nosso momento, a nossa aula, agradecendo a espiritualidade, agradecendo a equipe dos hospitais espirituais, Dona Maria Cláudia Martins, Doutora Cristina, e todos os outros nossos irmãos, trabalhadores na seara do bem. Gratidão a todos. E assim, com pensamento elevados, faremos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair nas tentações, porque vós é o reino, o poder, a glória e a glória para todos sempre, que assim seja. Graças a Deus. Doutora Cristina, tudo bem? Tudo bem, podemos começar. Podemos. A primeira pergunta é sua, Grazi. O que foi, Grazi? Maria Amélia, eu esqueci de anotar a pergunta aqui no caderno. Tem como você fazer ela para mim, por favor? Eu não anotei. Vou fazer, então. Por favor, desculpa. Qual a principal causa da frigidez e impotência? Como tratar? Ouviu, doutora? Acho que está com problema aí. Doutora Cristina? Está me ouvindo? Estou. A senhora ouviu a pergunta? Não, a pergunta não está chegando aqui não. Vou repetir. Qual a principal causa da frigidez e impotência? Como tratar? Olha, a vida deve ser vista todos os dias quando se acorda como grandes desafios. E os desafios têm que ser vencidos. O medo tem que ser vencido. Se você não vence o medo, você cria seus próprios fantasmas. Então, as pessoas, elas perderam a coragem de viver. E elas têm que buscar essa coragem. Então, os pacientes que eu tenho aqui, eu digo sempre uma palavra a eles. É proibido pensar negativo. Entrou aqui nessa sala, vai ter que mudar. Não pode se apegar ao passado, porque o passado doentio alimenta a própria doença do ser humano. E ele não consegue mais se reabilitar, ficar preso, como se fosse uma prisão perpétua. A mente humana, ela pede renovação. E muitas vezes a pessoa não quer essa renovação.
Olha, contar um passado triste é sofrer duas vezes. É o que eu digo para eles. E muitas vezes eu digo, olha, vai contar isso de novo, eu não quero ouvir mais não. Eu quero ouvir agora daqui para frente. O que passou, esqueça. Quando você alimenta uma tristeza, você permanece ali parado no tempo. Você não sai do seu passado e você nunca vai conhecer o seu futuro. Nossa, falou tudo. Precisava muito ouvir isso. Grazi, Obrigada, doutora. De nada. a sua segunda pergunta. Qual a consequência em não deixar o ciclo menstrual acontecer? Olha, depende. Nós temos que entender que no caso de uma endometriose grave, entendeu? Vai ter que ser interrompido, sim. E aí vem várias consequências anêmicas, e assim é necessário. Agora, o que nós muitas vezes observamos em algumas atletas, a suspensão da menstruação delas por um período muito longo, isso vai trazer sérias consequências hormonais, principalmente na velhice. Então, se por acaso essa criança é especial e a suspensão da menstruação é necessário, entendeu? É necessário. Mas mesmo assim, tem que fazer exame hormonal, cardiológico, todo ano para saber como é que está essa situação. Então, existem coisas que nós temos que admitir que o corpo físico ele precisa da medicação. Obrigada, doutora. Anália, a sua primeira pergunta, por favor. É, quais as consequências para o médium compulsivo que usa a mediunidade para abusar das pessoas que procuram tratamento espiritual? Eu não entendi. Médio compulsivo em quê? É sexual. É porque nós estamos tratando do plexo genésico, né? E eu esqueci de Ah, acrescentar na certo. pergunta. Doutora, desculpa. Olha, eu digo uma coisa a você. O sexo é a pior droga do mundo, entendeu? Então, eu digo que é a pior droga porque a sociedade, ela desequilibrou-se sexualmente e vai demorar para se encontrar. Então, o quê? Buscar prazer sem amor é complicado. Então, os médios têm que observar que tudo tem limite. Então, se não há um limite, o que é que acontece? Há o estado obsessivo, o estado de perturbação espiritual, e ninguém vai andar na rua pensando em sexo. Ninguém vai estar se alimentando pensando em sexo. Então, essa pessoa é uma pessoa doente que pensa dessa forma. Então, o sexo, como diz o doutor André Luiz, ele é de ordem divina. Veja a colocação que ele faz. E eu também concordo com o doutor André Luiz. Porque quando ele diz que é de ordem divina, então o sexo ele é a porta para trazer grandes espíritos, como já trouxe grandes espíritos na Terra. Mas a exploração sexual que nós estamos observando nesse século é uma coisa, pessoal, perturbadora para a sociedade. Então, essas pessoas, elas vão adquirir doenças, essas pessoas vão se decepcionar e vai entender que o sexo não é a base da sociedade. A base da sociedade é o amor ao próximo e o autocontrole. Obrigada. A sua segunda, Anália, pode fazer. Vai fazer a segunda? Sim. A segunda é sobre a incontinência urinária. Uma criança de 9 anos com incontinência urinária. A contaminação do plexo genésico tem origem na vida desequilibrada da mãe ou em reminiscência de outras vidas? Olha, eu já tratei de situações relativas a isso, viu? E as consequências, ou era do pai, ou era da mãe. Então, não podia jogar a culpa nessa criança. Então, esses casos aqui nos hospitais aparecem muito. E às vezes as mães querem bater, eu não deixo fazer isso. Ah, não é por aí não. De jeito nenhum. Isso vai chegar um momento que vai ter controle. Agora o controle maior está em você.
Se o seu marido ele tem promiscuidade, olha, como é que essa criança vai ser normal? Ela não vai ser normal, porque a contaminação de plexo genésico, ele atinge, pessoal, a uretra, atinge os rins, é muita complicação. E essa criança também, eu aconselho que ela tem que passar por tratamento psicológico. Então, existe a origem disso tudo. Eu peguei crianças aqui que existia um bloqueio para defecar, imagina só. Eles tinham medo. Agora, por quê? Porque quando eles ficavam sujinhos, as mães começavam a dar grito neles. Então, eles temiam ser espancados, eles temiam levar grito, e a minha orientação, ela não é pela ordem obsessiva, olha, isso é um obsessor, não. E eu digo logo, isso é emocional, se tem algum problema emocional nessa criança. Mas elas dizem assim, mas não é uma perseguição espiritual? Eu digo não, para a criança ter medo de defecar, existe uma razão emocional. E quando a gente vai trabalhando isso, descobre que a mãe, com preguiça de limpar, dava grito e até batia. E ele prendia as fezes e, muitas vezes, era até socorrido. Então, disse, então vamos ter que trabalhar essa criança desse modo. Você vai ter que mostrar a ele que é normal, tá entendendo? Se ele se achar sujinho, não reclame. A gente resolveu dessa forma. Não foi evocando obsessor, não. Pois é, eu fiz essa pergunta porque eu conheço uma criança de 9 anos que está com esse problema. Então, ela está sendo criada pela avó porque a mãe está levando uma vida desequilibrada, abandonou os filhos, é um menino e uma menina. Aí o menino com 9 anos é que está com esse problema, com essa incontinência urinária. Mas acontece. Então, o problema aí é da mãe. Agora, o que vai resolver aí é colocar o algodãozinho no plexo genésico. Já vai tirando essas energias, viu? Certinho, obrigada. Pode fazer a sua terceira pergunta, Anália, por favor. Doutora Cristina, as minhas perguntas é tudo de casos reais. A terceira é a seguinte: um sobrinho estuprou a tia surda e muda. Desse ato, nasceu um bebê que foi criado pela avó como se fosse filho dela. O pai não assumiu a paternidade. O que acontecerá ao pai em relação ao plexo genésico e quanto à avó, que escondeu dos demais familiares? Quais as consequências para os dois, para o pai e para a avó? Olha, o que eu vejo aqui no Nordeste, a questão de abusos de crianças, estupros, é interessante. A maioria tem problemas sérios e graves de próstata. Está entendendo? Porque essa punição já vem nessa existência. Não vão esperar para outra existência. Então, eu encontro, às vezes, alguns pedófilos no interior bastante perturbados. E eu sei que a consequência ali vai ser muito grave. No caso do estupro, já é um crime gravíssimo para a justiça divina. E aqueles que apoiam isso é cúmplice, vão ter que responder numa próxima existência, por ser cúmplice de um ato tão bárbaro. Porque a tia era super muda, até já desencarnou a tia. Muito obrigada, doutora Cristina. Obrigado também. Doutora, tem pessoas que têm 3, 4 perguntas. Eu estou deixando fazer todas, porque senão, a hora que passa para outra semana o mesmo assunto, que com toda certeza nós vamos passar também para outra semana, porque tem várias perguntas aqui, aí eu tenho que ficar pedindo para repetir, porque eu não sei qual que foi feita às vezes, entendeu? Aí tem Não que tem ficar me problema, repetir. não. Eu me apresso na resposta para dar tempo para todo mundo. Ok. Maria das Graças, a sua primeira pergunta, por favor. Tudo bem. Boa noite, doutora. Boa noite a todos. Primeira pergunta. Segundo o Livro dos Espíritos, a pergunta 201, o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o corpo de uma mulher e vice-versa. Essa escolha das provas que vivenciará são buscadas nos arquivos da memória
ou são determinadas pela lei da ação e reação? Olha, os homens, eles têm que passar pela experiência feminina. Concordo que sim, mas pela experiência da homossexualidade, não. Aí já seria um transtorno sexual. Não tem nenhuma ligação com o projeto reencarnatório. Então, aqui no mundo espiritual, não existe projeto reencarnatório para a união estável de pessoas do mesmo sexo. Entendeu? Não existe isso. Então, os espíritos que vão reencarnar como mulher, que foram homem, a gente sabe que segue-se uma espécie de tabela aqui no mundo espiritual. Você aí está como mulher. Na próxima reencarnação, você vai vir como homem. Entendeu? Então, esse sistema de organização perispiritual que eles fazem, justamente é para que você adquira experiência na parte feminina e na parte masculina. Então, nas escolas espirituais, é muito debatido o assunto da atividade feminina e masculina, e não é debatido a atividade da homossexualidade. A homossexualidade, ela é uma escolha, ela não é uma determinação da justiça divina, como muitos estão falando aí, entendeu? Então, a partir dali que esse exercício, como mulher, você exerceu a maternidade, você exerceu o compromisso, a moralidade. Então, se você for uma mulher moralizada, você será também um homem moralizado. O que é que acontece muitas vezes nas reencarnações femininas? Essa mulher se desvia, né? Então, ela se perde na condição moral. E o perigo está agora, né? Ela vai reencarnar como homem. Então, esse perigo é muito grande, porque, como homem, ela pode cair na sua existência e a situação pode ser bem pior do que como mulher, porque aí vem o compromisso de filhos que abandonou, tá entendendo? E esse compromisso eles vão ter que assumir. Por isso que eu digo sempre às mulheres, seja uma mulher moralizada, porque você vai ser um homem excelente. Doutora, Posso complementar? só um minutinho, deixa eu aproveitar aqui, fazer um gancho aqui. Por Tá. exemplo, se eu vou ser homem na próxima reencarnação, eu posso ser um homem com trejeitos femininos? Acontece isso? A gente ouve falar isso, mas não sei se é verdade. Não acontece, porque, veja só, se a gente for pegar como base o que fala os espíritos, no livro dos espíritos, quando ele diz assim, os espíritos têm sexo? Não. O sexo depende da constituição física. Agora, se eu perguntar a você, as almas têm sexo? O que é alma? É um espírito encarnado. Essas têm. Essa tem sexo. Mas a definição aí seria masculina e feminina. Se você vai reencarnar como homem, você não traz trejeito nenhum. Porque eu estou aqui incorporado no médio, eu trago trejeito feminino, mas quando eu for embora, ele vai voltar à normalidade. Eu É, não vou alterar em nada a sexualidade dele, de nenhuma forma. Porque se não voltasse à normalidade, seria tendência à homossexualidade. Está entendendo? Então, o que é que acontece? Às vezes, eu brinco com os homens aqui e digo assim: olha, não tenha medo de receber uma mulher, não, porque você continua sendo homem. Fica tudo assustado. Então, o que é que eu digo? Olha, a mediunidade tem que ser acompanhada da moralidade, independente da entidade que você está recebendo, masculina ou feminina, ele não vai alterar em nada. Agora, se você não tem condições morais, aí não é os espíritos que fazem isso, é sua própria condição. Então, numa próxima reencarnação, Maria Amélia, não se preocupe. Então, toda a sua tendência é masculina. entendi. Agora esclareceu. Grazi, fala aí, querida. Doutora, uma vez eu li um livro que falava que a questão da homossexualidade seria algo genética, né? Na hora da divisão dos genes lá, que às vezes a pessoa estava para feminino, porém recebia os genes mais masculino, e às vezes, nesses casos, a pessoa não sei se eu uso transformava, não sei, virava, era mulher, virava homem. A senhora concorda com isso ou é só uma lenda? E na questão de ser Não. hermafrodita também. Veja só, isso é uma lenda, porque
No Evangelho segundo o Espiritismo, o que é que diz lá? O corpo procede do corpo, mas antes da formação do corpo, o espírito já existia. Os pais só fornecem o vultório físico do filho. O espírito já existia antes da formação do corpo. Então, isso quer dizer que em regiões de sexualidade, você vai encontrar de tudo. Então, você vai encontrar esse desequilíbrio nessas regiões, mas esse desequilíbrio não foi o corpo que deu. É a natureza da personalidade do espírito, entendeu? Quando você fala no hermafrodita, é interessante, porque alguns espíritos eles vão se definir na sexualidade como hermafrodita. Então, vai ser feito o exame hormonal, e se essa tendência for para feminino, então o que vai acontecer ali? A cirurgia vai ser na área feminina. Se for para a área masculina, então a cirurgia vai ser para a área masculina. Então, isso é a definição final do desequilíbrio lá atrás que foi provocado. Entendi. Obrigada, doutora. Graça, a sua segunda pergunta, por favor. Tudo bem. O espírito encarna com o corpo de homem. Porém, aos 16 anos, ele manifesta para os pais que é homossexual. Isso causa um choque na família. Que atitudes devem ter os pais com esse adolescente? É o caso da colega minha me contou ontem. É como eu disse a você, Graça, a sociedade ela vive um desequilíbrio de informação sexual muito grande. Sim, Porque eu, eu estudei homossexualidade na prática, conversando com eles, na prática. Conversando com eles para tentar entender o mundo deles. Então, você imagine que eu acho que o menos culpado foi aquele que foi abusado, esse é menos culpado. Tá entendendo? Porque esse sim, foi abusado, maltratado, esse perdeu a definição sexual, esse adquiriu um trauma muito grande. E eu escutei muitas vezes esses e cheguei a uma conclusão: esse aí é uma vítima. Agora vamos estudar os outros casos. Eu vi casos de homossexuais simplesmente porque o pai queria mandar nele e ele não queria que o pai mandasse. Então ele, revoltado, disse: para fazer vergonha, meu pai, eu vou ser gay agora. Veja, eu não vejo motivo para isso. E eu disse a esse rapaz: você não tem tendência nenhuma. Então, o que você tem aí é um desafeto com seu pai. Agora, para que você fazer isso? Isso vai levar você em quê? Aí eu vi outro caso aqui de um adolescente, né, de 15 anos de idade, que a mãe veio falar comigo com ele presente. E ele se deitou, muito bonito, de olhos azuis, alto, e eu disse: qual é o problema com você? Ele disse: olha, eu acho que eu sou gay. Aí eu perguntei a ele: o que é ser gay? Você pode me explicar? Aí ele disse: eu não sei explicar. Como é que você quer ser uma coisa que nem você sabe? Olha aí. Mas me diga uma coisa: você faz isso é para chamar a atenção da sua mãe que está aqui? Você, por acaso, em casa, ninguém presta atenção em você? Então ele disse: não, doutora, veja só. É porque o pessoal fala por aí que todo mundo tem tendência. Eu acho que eu sou. Você teve alguma relação sexual já com homem? Nunca. Então, criatura, coloca juízo na tua cabeça, porque o que você tem aí dentro de si é que quando sua mãe lhe contraria, sabe o que é que você faz? Ah, eu vou ser gay, para sua mãe ceder o que você quer. Eu digo: olha, comigo não é assim não. Tu vai ficar comigo aqui? Ele disse: vou. É bom tu aprender que aqui a gente não pode chantagear ninguém. Eu passei com ele aqui 3 meses em tratamento, acho que ele está no sábado agora, e depois de 3 meses eu disse: e aí, tudo. Ele disse: ah, doutor, eu não sou gay, não. Cheguei à conclusão. Olha aí, pessoal. pois é. Então, Ai, a adolescência, ela fantasia, tá entendendo? Fantasia. sim. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Esse caso, doutora, os pais perceberam assim, as atitudes dele, os colegas, e a mãe está insistindo o pai dar uma surra na criança para ver nesse adolescente, para ver se ele volta, se ele larga de sair com homens, Não, o entendeu? falar, olha, isso aí não funciona, não, porque eu entendo muito bem deles.
eu converso muito com eles. Não funciona. O que Sim. funciona aí é a presença do pai, que é o ser masculino, perto dele. Então, algum deles, quando fazem isso, é porque são desprezados pelo pai. Está Ah, entendendo? sim. Isso aí Então, isso acontece. também. Então, ninguém pode resumir a homossexualidade num fator só. Então, são Sim. inúmeros e inúmeros fatores que a gente vai definindo tudo isso. Não é assim, não, de jeito nenhum. Outro Hum. caso que eu vi também, de uma jovem que queria ser homem, não queria ser mulher. E eu fiz uma pergunta-chave a ela: vem cá, tu fosse criada pelo teu pai, e o teu pai te abandonou. Meu pai me abandonou. Aí tu quer ser o homem da casa. Acabou com ele. O que você está querendo dizer é assim, eu vou mostrar a meu pai o que é um homem, só que você não é homem, você é mulher. Você concorda comigo? Então, o fator psicológico seu é esse, foi o abandono paterno na sua infância. Ela largou tudo isso, pessoal, e hoje é minha trabalhadora. Que bom. Isso é bom. Posso fazer a terceira? Obrigada. Pode fazer a terceira? Graça, a sua terceira pergunta, por favor. Sim. Ao reencarnar, o espírito escolhe a pessoa com quem vai ter filhos, assume esse compromisso. Mas com o passar do tempo, ele adquire outras mulheres com outros filhos. Dois com uma, três com a outra. Ao reencarnar, esse espírito tinha compromisso no encarne com todos eles? Ele é o reprodutor, hein? É, reprodutor. Não, vê só. Então, o que é que acontece? Então, quando vocês leram na Bíblia, não separa o que Deus juntou, nós temos que entender que existe o casamento temporário. Agora, não pode existir a promiscuidade, pelo amor de Deus. Sim. O casamento temporário ele existe. Então, aquele casamento temporário, muitas vezes, é para trazer aquele espírito que tem compromisso com aquele casal. Após isso, o que é que acontece? A lei e a ordem natural das coisas tem que se estabelecer. Aquela pessoa não pode estar reproduzindo aqui, reproduzindo ali, pelo amor de Deus. Aí é desequilíbrio moral. Aí não está certo de jeito nenhum, tá entendendo? Certo. Então, daqui a pouco é o quê? Quem teve mais filhos no mundo aí, né? Era 14, 15, 20. Então, não pode. Então, nós temos que entender que o sexo ele tem que ser educado. Então, ninguém pode ser um reprodutor e deixar essas crianças por aí abandonadas. Isso está errado. Certo. Entendi. Obrigada. Obrigado também. Maria Alice, as suas perguntas, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, doutora. Boa noite, Maria Alice. Tendo em vista que muitas mulheres hoje fazem a opção por não terem filhos, em relação à programação reencarnatória, ela pode vir a falhar? Ou a criança nascerá mesmo assim, sem o desejo da mãe? Olha, eu vou dizer uma coisa. Quanto mais se atrasar a lei de reprodução, mais o planeta trava. Isso é bastante complicado, tá entendendo? Porque as mães de hoje dizem assim: não, eu só quero ter um filho. Isso é muito perigoso. Porque se por acaso ela perder aquela criança e ela já fez laqueadura de trompa, é um drama pesado na vida delas. Tá entendendo? Então, o processo reencarnatório de alguns espíritos pode se dar na Terra ou em mundos iguais a esse, que existem milhares no universo. Agora, se aquela mulher ela veio com esse compromisso e, no entanto, né, ela não conseguiu casar, ela não tem culpa nenhuma com isso, porque tudo isso foi programado do outro lado. A gente tem que entender isso. Eu vi caso aqui de trauma de reprodução. Vocês já viram isso, trauma de reprodução? Eu vi um caso aqui de uma jovem de 27 anos. Então, o tempo foi passando e ela não quis casar. E, de repente, ela surtou. E ela chegava, deitava na maca e dizia assim: doutora, quando é que eu vou ter meu filho? Eu quero um filho. Olha, lidar com isso é muito delicado. Porque isso não se trata de um processo obsessivo. Isso é um trauma de reprodução. Então, ela caiu nesse trauma porque várias decepções dentro de relacionamento e ela nunca engravidou. Então,
para você tratar desse assunto, você tem que ter muito cuidado com o que você vai falar. Se você for falar que ela vai ter filho, o que é que acontece? Ela vai se apegar a isso e cedo ou tarde ela vai cobrar de você. Então a gente foi quebrando isso pela psicologia espiritual, tratando dela, conversando com ela, dizendo: olha, você está com um namorado? Não, não estou, não. Então, como é que você quer ter um filho? Então o caminho seria você ter um namorado, você não tem, mas vamos ter calma. Mas nunca prometa a esse paciente que ela vai casar, que ela vai ter filho, que ela pode lhe complicar. Certo, obrigada. A próxima, Maria Alice. Doutora, poderia falar a respeito do útero mecânico? Pode dar um exemplo desse útero mecânico, de que forma ele funciona? Então, eu já vi algumas matérias, né, falando que a ciência vem estudando que no futuro, em vez da mulher engravidar, eles vão criar o útero, né, como se fosse uma incubadora, e aquela criança seria gerada dentro dessa incubadora. No caso, se chama de incubadora artificial para ser humano. Veja só, em mundos mais adiantados do que o de vocês, onde a matéria é mínima, isso pode acontecer. Mas onde a predominância da matéria é impossível acontecer. Não tem nem como acontecer isso. Está entendendo? Então, quando a matéria predomina, o que é que acontece aí? Todos os elementos químicos que aquele bebê precisa, o organismo da mãe vai fornecer. A incubadora, que estão dizendo aí, artificial, essa coisa toda, ele pode até criar, mas Deus não vai enviar um espírito onde não há condição dele sobreviver de nenhuma forma. Pessoal, um ser humano não é um ovo que se coloca na chocadeira, não. Está entendendo? O ser humano, a complexidade de formação de tecido, a complexidade do sistema nervoso central, a complexidade da calcificação óssea que está sendo formada ali. Então, observe que a placenta, ela vai dando toda essa natureza para formar um ser humano. Então, isso é impossível eles fazerem. Quando foi a clonagem humana? Veja que aquilo foi propaganda, a clonagem humana. Então, quando fizeram, em 1988, 1980, a clonagem da ovelha Dolly, foi o que aconteceu. Os cientistas ficaram surpresos. A ovelha envelheceu muito rápido. Envelhecimento precoce e morreu. Todo mundo parou. Mas alguns cientistas foram tentar clonar o ser humano. Foi impossível, não tem nem como fazer isso. Então, veja que a questão da gravidez de gêmeos, ela já é complexa para essa formação. Imagina o ser humano querer formar um clone de outro ser humano. É impossível. Não tem condições ainda. Certo. A sua próxima, Maria Alice. Como é que pode existir clonagem sem o espírito? Né? Dá. A minha terceira, a doutora já praticamente falou, né? Porque eu tinha citado a obra Sexo e Destino, né, de André Luiz e Chico Xavier. Aí lá a gente pode ver obsessões doentias, né? Tanto que André Luiz escreve lá cita, né? Sexo e destino, amor e consciência, liberdade, compromisso, culpa e resgate, né? Aí eu já vou começar a falar da quarta. Por que que hoje em dia, doutora, a gente vê muitos casamentos fracassados, relacionamentos falidos, muitos divórcios? Seria mais o nosso orgulho de não querer estar, como se diz, abaixando o nosso orgulho para poder renunciar pelo outro? Vamos voltar ao passado, quando a mulher ela era submetida à humilhação e o pai dizia: mulher divorciada não quero dentro da minha casa. Então, isso quer dizer que nessa época não tinha separação, mas tinha sofrimento, né, Alice? Quando sofrimento não tinha, né? Aquela mulher dormia com aquele homem que não amava. Aquela mulher era humilhada todo dia porque ela não tinha para onde ir. A mulher de hoje é diferente, ela tem curso superior, tem o dinheiro dela, e se por acaso aquele homem que está ali
estiver torrando o juízo dela, tchau, vai embora, pronto. Então, o que é que acontece? Na sociedade moderna, essa mulher que assumiu essa sociedade é uma mulher que não depende do sexo masculino, entendeu? E, no entanto, muitos homens maltratam, humilham essa coisa toda, e elas têm o direito de ser felizes com outra pessoa. Elas têm o direito de liberdade, porque você viver numa prisão emocional, como vivia a mulher do passado, filha minha não volta para dentro de casa. Então, olha, naquele tempo não existia nada disso, mas existia uma coisa bem pior, que era o sofrimento emocional. A tortura psicológica, né? Entendeu, Alice? Aham. Obrigada. Obrigado também. Adelaide, é a sua vez. As suas 2 perguntas, por favor. Boa noite, doutora. Boa É, noite. doutora, quando um compulsivo heterossexual usa medicamentos para ter melhor desempenho sexual e desencarna por esta causa, como fica esse espírito? Olha, e a gente sempre alerta quanto a isso, ao plexo genésico e algumas introdução de medicação. Então, eu já, há 10 anos atrás, eu tinha dado uma palestra sobre isso, avisando os riscos. Por quê? Os hormônios masculinos não são o mesmo, o coração não é o mesmo. E, de repente, inventaram esse tal de Viagra, tá entendendo? Que está matando muita gente, não é pouca, não. Então, o que é que acontece? Aquele espírito ele vai entrar no mundo espiritual muito perturbado, o plexo genésico dele totalmente travado, sentindo dores horríveis, porque no momento da morte ele sentiu dor, e a rigidez também muscular que vai acontecer no perispírito periférico dele é impressionante, está entendendo? A rigidez dos órgãos que a medicação provocou no momento da morte. Então, a gente não vai dizer que ele é um suicida, não, de nenhuma forma. Não é considerado um suicida. Mas o sofrimento dele aqui, em termos de dor e tratamento, é muito grande. Então, o que é que acontece? A gente tem que respeitar a idade. E muitos não querem respeitar a idade. Nós temos que respeitar o limite do corpo físico. E muitos não querem respeitar o limite do corpo físico. Então, o que é que acontece? Essas pessoas são compulsivas. E se são compulsivas, é impressionante, pessoal, que a idade avança, mas a cabeça continua ainda com toda a malícia do mundo. Então, é um estado de perturbação sexual. Ok. A próxima, Adelaide. Doutora, como fica o plexo genésico de um homem jovem que se tornou impotente sexualmente por causa do diabetes, sendo que o plexo está ainda em plena atividade? Olha, a questão da diabetes seria um estado físico que tem tratamento, procurando tratamento se resolve. Agora, o que não pode fazer é alguns que chegam aqui com esse problema pedindo cirurgia espiritual. Espera aí, não tem cirurgia espiritual para isso. A gente vai investigar ainda se existe caso de vampirização de plexo genésico, porque independente da idade, se houver uma vampirização, essa pessoa fica impotente. Ele pode ter até 15 anos. A vampirização pode causar isso. Mas para o diabetes existe tratamento. Agora vejam, tira uma ficha aqui e coloca lá, impotência sexual. E depois ficam cobrando, olha, minha cirurgia de impotência. Não existe cirurgia de impotência. De jeito nenhum. Então, se você fizer isso, o espírito se compromete, o médico se compromete, a instituição se compromete. Porque aquela pessoa vai ficar do mesmo jeito. E vamos estudar a razão? Vamos dizer que esse caso não foi um caso relacionado à diabetes, mas essa pessoa é promíscua e, de repente, está sendo punida. Como é que a gente vai tirar uma punição de uma pessoa promíscua? Ela vai ter que aprender isso, entendeu? Eu vi um caso aqui de um plexo genésico que travou de um senhor de 42 anos de idade. Então, isso já foi processo de vidas passadas. Ele gritava de dor. O processo foi tão grave que a uretra fechou.
ele não estava conseguindo também urinar. Então, isso depois de 6 meses de rodar os hospitais particulares, ele chegou até aqui. Quando ele chegou aqui, quem obsediava ele era uma mulher. E essa mulher, segundo ela, ele em vidas passadas tinha abusado dela. Eu nunca disse isso a ele, nem vou dizer, porque isso é uma coisa muito impactante. Não vou dizer isso. Foi de vidas passadas, nós tratamos dela, graças a Deus ela melhorou, tratamos dele, e graças a Deus a dor passou. Mas só que nessa existência, ele é uma pessoa já moralizada, pessoal. Não é a mesma pessoa de antes. Então, veja que ele conseguiu evoluir um pouco. Obrigada. Rosângela, as suas duas perguntas, por favor. Rosângela, seu áudio está fechado. Boa noite, doutora. Eu queria que a senhora falasse para a gente sexual com entidades. Teu áudio deu uma cortada. Eu vou falar de novo. Vou falar bem, sobre a consequência da relação sexual com entidades viciadas durante o sono. Olha, eu tratei de um caso há mais ou menos há 15 anos atrás, Maria Cláudia, foi impressionante isso. Uma jovem viciada em pornografia. Veja só. Então, ela achava aquilo normal. E a gente falava que não, olha, isso vai cair para cima de você. E com um determinado tempo, as entidades começaram a frequentar o quarto dela e ela começou a ver vultos dentro do quarto. Ela começou a sentir-se sendo arrastada. Cortou, né? Alguém está me ouvindo? Tá, Estou ouvindo. Então, foi lá com a doutora Cristina. Vamos aguardar um pouquinho aí. Uhum. Se você não se Doutora Cristina? Ela saiu, mas ela deve estar entrando novamente. estão me ouvindo, Agora sim, Então, mas tinha cortado, viu? A gente não ouviu nada da senhora antes. mas aqui dentro espere tudo, viu? E principalmente nesse assunto que eles não gostam lá fora. Então, o que que acontece ali? Essa pessoa, ela melhorou, porque ela abandonou esses vídeos que ela assistia toda noite. portanto, Cortou de novo. Vimos a explicação. Estão me Rosângela, ouvindo? vou te dar Cortou uma de novo, dica. doutora. Fecha a sua câmera, Rosângela, que aí você vai conseguir fazer a pergunta. Sua internet fica melhor. Fecha a câmera, mas abre o áudio. Você está sem áudio, abre seu áudio e faz a pergunta. Doutora, está me ouvindo? Agora sim. Nós não ouvimos a explicação da senhora em relação à pergunta que eu fiz sobre viciado, sobre sexo com entidades Deixa eu viciadas. explicar. Não é o da Rosângela, não. É a da doutora. Acho que a doutora vai ter que fechar a câmera também e responder só de áudio. Doutora?
Oi? Voltou agora. Eu acho que a Marane está dizendo aí que acha que a senhora vai ter que tirar o vídeo e ficar no áudio. O problema está aí. Deixa eu ver aqui. E aí a internet fica mais estável. Pronto, tá me ouvindo agora? Perfeitamente. Sim, Pronto, deixa eu explicar para vocês mais uma vez. Então, o que aconteceu com essa jovem que era viciada em pornografia era que as entidades começaram a visitar o quarto dela. Então, ela começou a ver vultos e foi arrastada para regiões inferiores. E nessas regiões eram realizadas projeções de abusos sexuais, já que os espíritos eles não praticam sexo. A projeção daquilo que eles viveram quando estava vivo. E ela veio nos perguntar qual seria a solução. Só tem uma: você abandonar esse vício. Se você não abandonar esse vício, vai ter infecção, você vai ter uma série de problemas. Então, ao passar do tempo, ela conseguiu se livrar desses vídeos e, graças a Deus, se recuperou. Entendi. pode Obrigada. fazer a próxima, Fazer Rosângela. a próxima, né? Tá bom. Doutora, nós, sendo imperfeitos como somos, como podemos ajudar nossos irmãos que sofrem pela sintonia por estímulos negativos na área sexual e se deixam levar pelas influências, no caso das doutrinações e das ideologias de gênero? Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu fiz palestra e muitas sobre isso, principalmente no interior, que eu acho muito importante, aqui no Maria Cláudia. E o que é que acontece? Aqueles que pregam essa ideologia não me convenceram, nem convenceram o público que estava ali, não. A maioria deles, na realidade, se atropelou nas próprias palavras e não tinha argumentação para a palestra que estava sendo feita. Você querer que uma criança masculina seja menina, pelo amor de Deus. Então, é a criança, pessoal, ela vive o mundo das cores, da fantasia. A criança não vive o mundo da sexualidade. A criança não tem hormônio para nenhuma libido, não, de jeito nenhum. Criança é criança e acabou-se. Então, o que é que acontece? Eu sempre levo isso para as pessoas mais simples, porque eles não sabem o termo ideologia de gênero, eles não sabem esse termo. Eles acham porque a palavra é um pouquinho bonita, é coisa boa, não é nada. Então, eu explico a eles, detalhe por detalhe, da questão da palavra e do objetivo que querem levar as crianças. Ora, você querer que uma criança mude de sexo, onde essa criança, na realidade, ela não tem hormônio para isso. Então, uma vez me perguntaram numa palestra, mas me diga uma coisa, a senhora não acha isso normal? Eu disse, olha, se teu filho pedir uma faca para te matar, tu dá, é normal? Ah, não é não. Então, como é que você quer que uma criança ela mude de sexo sem ter hormônio? Respondido, Rosângela? Respondido. Obrigada, doutora. Maria Obrigado Aparecida, também. a sua pergunta. Seu áudio está fechado. Doutora Cristina, explique, por favor, por que durante a gestação ele deve estar em sentido horário, o pré. No sentido horário. Então, ele segue ali a rotatividade normal para o desenvolvimento da criança, que é o sentido horário. Então, veja como Deus é espetacular, né? Então, quando completa 9 meses, esse plexo dá uma paradinha e vai girando no sentido contrário para provocar contração para que a criança nasça normal. Então, é muito interessante, porque quando eu vejo um plexo aqui girando ao contrário e ela está com 7 meses, eu já mando ficar de repouso, porque provavelmente essa criança vai ser prematura. Então, a rotatividade de plexo é para manter o estado gestacional de 9 meses. Mas as alterações lunares também podem travar o plexo. E quando há alteração lunar de lua cheia, esse plexo trava e essa criança nasce antes do tempo. Certo, obrigada.
Obrigado também. Silvia e Jean, é a vez de vocês. Boa noite, doutora. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Silvia. O descontrole hormonal no compulsivo sexual, causado pela pouca evolução do encarnado, pode ser corrigido na medida que ele busca o autoconhecimento e a prática dos ensinamentos de Jesus? Olha, eu vou dizer uma coisa. Se ele é compulsivo, ele é muito materializado, ele não é evoluído. Está entendendo? Então, existem condições que se tem que procurar um endócrino para saber o que está acontecendo. Então, eu nunca levo muitas coisas para o lado espiritual. Eu sempre trabalho em duas vertentes, o espiritual e o físico. Então, o que é que acontece muitas vezes? Eu vejo o caso de esquizofrenia, como eu já vi aqui, do filho querer estuprar a própria mãe. Ora, está errado. Então, veja, além do espírito nascer com esquizofrenia, ele nasceu com compulsão. Então, o que pode deter aquele espírito ali? Medicação, para controlar os seus hormônios. A prece não vai resolver, porque ele é um espírito muito materializado. Quando é muito materializado, os hormônios predominam. Quando a gente fala predominância sobre a matéria, a matéria predominando sobre o espírito, significa que esse espírito ele não é evoluído. Ele precisa de tratamento material. Obrigada, doutora. Obrigado também. Jean, Boa pode noite. fazer a sua. Boa noite, doutora. Boa noite, Jean. Sendo que a criança, aos 7 anos de idade, já apresenta desvio na sexualidade, em que idade os pais podem falar desse tema com os filhos? Olha, vê só, Jean, eu uma vez aqui no Maria Cláudia, eu estava falando com as evangelizadoras. Digo, olha, se eu for dar uma aula de sexologia para as crianças, tudo vai ser em termo técnico. Está entendendo, pessoal? Isso depende de como você vai usar essa linguagem. Uma linguagem agressiva torna o ser humano agressivo. E o que é que essas pessoas fazem? Ele usa uma linguagem agressiva para essas crianças. Existem crianças curiosas, mas essas crianças não são evoluídas. Elas não têm entendimento. Eu também não daria essa instrução. Elas são curiosas, mas elas não são ainda evoluídas. Se tudo for esclarecido, pode ser que ela use no momento errado, na hora errada, e venha comprometer a existência dele e comprometer também a questão moral dos pais, que vão ser chamados na escola. Então, o que é que acontece? Nós temos que observar que quando a criança ela tem determinada tendência, a gente tem que estar de olho na tendência e educá-la, trazer ela para os princípios básicos da evolução espiritual. Muitos pais acham bonito isso, uma criança chegar lá e roubar um beijo de uma menina, está errado. Isso não está correto de jeito nenhum. Então, nós temos que entender que tudo virá com o tempo. Agora, o tempo, o hormônio e a evolução são 3 coisas principais para a gente passar essas orientações. Tá bom, doutor. Obrigado. Obrigado também. A sua vez, em seguida você, Rose. Você Seu falou. Moreira, Você, bem. em Boa seguida noite. você. Doutora, podemos sugerir tratamento nos hospitais espirituais para a família da criança que apresenta tendência ao desvio de sexualidade, como se já trouxesse de vidas passadas? Olha, os que eu estou vendo aqui não são trazidos de vidas passadas, são induzidos pela sociedade. Então, o que é que acontece? Eu tenho psicólogas voluntárias que vão tratar desse assunto porque a família permitiu, ninguém fazer nada sem permissão. Mas a gente percebe, depois do tratamento delas,
que aquela ideia foi uma ideia implantada pela sociedade. Não foi que a criança veio com tendência. Então, eu estou com a criança aqui, que uma psicóloga lá fora já estava induzindo a mãe a fazer cirurgia de mudança de sexo. E hoje essa criança, ela está aqui brincando, conversando, e não fala nem isso mais, pessoal. Como é que eu vou condenar um ser de 8 anos de idade a uma situação que ele não está preparado quando ele tiver com 20? Então, os hospitais espirituais trabalham em cima dessa orientação sexual. Então, o que eu disse para a avó foi, olha, deixa que eu assumo. Não se preocupe não. Eu assumo. Essa psicóloga daí, esqueça, essa daí, ela é ativista, ela não é psicóloga. E hoje eu vejo essa criança com o comportamento dela normal, essa criança feliz, interagindo com as outras. Então, olha, se ela não encontrasse esse ponto de luz, ela teria sido condenada a uma cirurgia inútil. Obrigado. Obrigado também, senhor. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, Ana Rússia. A humanidade não reconhece a necessidade da reencarnação para a evolução dos seres humanos. Então, é possível nos posicionarmos sobre a importância da compreensão científica da simbologia da criação de Adão e Eva, no que diz na Bíblia: homem e mulher, Deus os criou. Crescei-vos e multiplicai-vos. Todos reconhecem a Bíblia, pelo menos como simbologia. A gente pode usar em defesa da ideia da reencarnação, da reprodução na Terra, da importância, usando essa simbologia? Olha, no Antigo Testamento diz assim, o homem foi criado pelo linho da terra, né? Está lá no Antigo Testamento. Então, o que é que acontece? Quando a gente observa os elementos químicos do corpo humano de vocês, eles foram tirados realmente do planeta. Agora, os elementos espirituais, nem a gente sabe como Deus formou os espíritos. Mas o seu corpo tem aí potássio, magnésio, tem tudo no seu corpo. Quer dizer, teu corpo tem tudo que uma pedra tem, que na água tem, certo? Mas o seu espírito, aí a gente não sabe de jeito nenhum. Então, quando a gente vai tratar na questão de Adão e Eva, é bastante polêmico, porque quando Caim mata Abel, ele foge para uma cidade. Ora, se ele fugiu para uma cidade, significa que Adão e Eva não estavam só nesse mundo. Que a raça adâmica, ela existiu, concordo, mas ela não era a única. Se a raça adâmica fosse única, pessoal, então de onde veio a raça chinesa? De onde veio o japonês? De onde veio a raça africana? Então, essa raça ela seria única. E uma raça única num planeta é impossível. Não tem como existir. Obrigada, doutora. Obrigado também. Doutora Cristina, são 20h30. Nós temos 6 perguntas. Fica para a próxima aula? Fica para a próxima aula. Então, encerramos aqui. Marane, você vai começar na próxima aula, tá? Que as suas estão aqui embaixo. Você e depois a Madalena. Ok. É com a senhora, doutora. Senhor Jesus, de joelho espiritualmente a teus pés, Senhor. Nos ensina a tua humildade como dever, a tua palavra como amor, os teus passos como segurança para a nossa evolução, Senhor. E viemos a trazer nos nossos corações a tua força, a tua bondade e a tua coragem de enfrentar, Senhor, os seus algozes, sem nada reclamar. De sentir as suas dores sem nada questionar. Só temos, Divino Mestre, a te agradecer a oportunidade e a luz que derrama sobre todos nós. Em teu nome damos por encerrado o nosso estudo. Muita paz para todos. Obrigado a todos.